A paz do Senhor, amados irmãos, como estão? Graças a Deus eu estou bem, o Senhor tem cuidado de mim. Nós vamos avante ministrando e falando a palavra do Senhor. Nós hoje temos mais de um motivo para continuar pregando a palavra de Deus. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 14, e lê do versículo 26 a 28, assim como também do versículo 36 a 44. Melhor mesmo é ler todo o capítulo. Nós encontramos aqui uma passagem em que o povo de Israel estava sendo governado naquele momento por um rei chamado Saul. Saul ele conjurou o povo que todos deviam estar em jejum, ninguém devia meter alguma coisa na boca naquele dia. Então o que acontece? Acontece que o seu filho Jonatas, quando ele conjurou o povo, não estava lá. No versículo 26, a palavra do Senhor, ela deixa claro que o povo, ele viu mel, mel, mas ele não tomou posse daquele mel. Ninguém meteu na boca porque temiam a conjuração do seu rei Saul. Mas Jonatas, ele não sabia, não esteve lá quando o seu pai falou. Ele viu o mel e ele experimentou o mel. Quando ele experimenta o mel, os seus olhos clareiam. E um dos homens do povo diz a ele: o teu pai conjurou o povo para que ninguém metesse pão na boca. E ele entra em apuros. Até aí parece estar tudo bem. Mas olha só, por que desta passagem? Por uma simples razão. Algumas pessoas pensam que naquelas zonas recônditas, onde ninguém ouviu falar de Jesus, onde ninguém conhece Jesus, aquelas pessoas serão salvas. Mas a verdade é que as coisas não funcionam assim. Não saber de uma coisa não te isenta da culpa. Você até pode não saber que matar é errado, mas se você mata, você será preso. Você será condenado. Eu não sabia que dormir com minha filha era errado. Mas se você faz isso, você é preso. Você vai ter a sua devida punição, assim como o Jonatas. Na sua inocência, sem saber que o pai havia conjurado o povo, ele tomou posse do mel e consumiu. E por causa disso, seus olhos ficaram clareados. E ainda por cima, depois, no versículo 33 a 44, quando o rei Saul ele vai consultar ao Senhor, se poderia pelejar, se poderia ir atrás do povo filisteu, ele não estava a ter resposta. E ele subentendeu que o povo pecou contra o Senhor. Ele disse: a pessoa que tiver pecado, esta pessoa será morta, ainda que seja meu filho Jonatas. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonatas. Era ele quem havia quebrado a conjuração que o pai havia feito. Era ele quem havia quebrado aquela ordenança. E o mal estava apontando para Jonatas. Para dizer, amados irmãos, às vezes nós fazemos as coisas na inocência, mas isso não nos livra do mal, isso não nos livra da condenação. Estamos a levantar esta palavra para dizer o que é, amado irmão, que nós precisamos pregar o Evangelho para quem não sabe, para quem não conhece a Jesus, porque o fato de não conhecer, o fato de viver no pecado mesmo sem saber que é errado, o fato de ficar distante de Deus, isso já lhe leva à condenação, ainda que seja na inocência. O fato de estar na inocência, na falta de conhecimento, na ignorância, não te isenta da condenação. O que você precisa entender com esta mensagem é que tem irmãos nossos que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso auxílio. Tem irmãos nossos que estão aí no inferno e não sabem nem porquê. Por essa razão, a palavra do Senhor, em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: ide e pregai o evangelho a todo mundo. Será que Jesus ia dizer isso sem necessidade? Sabendo que toda pessoa que não sabe, ela pode ser salva? Não. É necessário que o evangelho chegue às pessoas para que elas sejam salvas. Pois sem o evangelho, a condenação, ela lhes agarra. A condenação, ela lhes esmaga, mesmo elas não sabendo. Amado irmão, existem muitas pessoas perecendo, precisando de alguém que lhes fale de Jesus. Não esconda o Jesus que está contigo. Fale de Jesus para as outras pessoas. Prega Jesus para as outras pessoas. Pois quando elas não sabem, elas não são isentas da culpa. Quando elas não sabem, elas não são tornadas inocentes.
Elas precisam aprender a fórmula certa. Elas precisam saber para que a condenação não lhes encontre. Pois a salvação é só por meio de Jesus. Assim como Jonatas, o mal apontava para ele mesmo, ele tendo feito aquilo na ignorância, sem saber que havia uma conjuração. Ademais, a nós, os homens, que já nascemos conhecendo, a uma certa idade, o bem e o mal. O que será de nós? Se o Evangelho não nos encontrar, se o Evangelho da salvação não nos encontrar, certamente seremos condenados. A culpa, ela vai apontar para nós. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos falar de Jesus para as outras pessoas. Precisamos pregar as boas novas. Para que as pessoas saibam que existe um Salvador. Que existe alguém que pagou por nós na cruz. Para que elas sejam livres da culpa. Para que elas sejam livres da culpa. E o Senhor confiou esta ordenança a mim e a ti, amado irmão. Nós precisamos pregar a Jesus. Por meio da nossa boca, por meio das nossas ações, precisamos falar de Jesus. Precisamos mostrar a Jesus. Precisamos testemunhar Jesus. Precisamos ser dispenseiros da verdade, da graça de Deus para os nossos irmãos. Manifestando a eles, a Jesus, o quão Ele é confiável, o quão Ele é bom, o quão Ele é cheio de amor, o quão Ele cura. Nós precisamos ser dispenseiros. E nós seremos dispenseiros se nós nos colocarmos na brecha, em oração, em meditação e em intimidade com Deus. Seremos pessoas que, com facilidade, elas se tornam testemunhas de Jesus. Amém? Então, a mensagem de hoje é essa. Não esconda Jesus. A mensagem de hoje é essa. Não pense que aquelas pessoas que vivem lá naquele lugar, que não se prega a Jesus, elas vão ir ao céu. Elas estão a ser condenadas. Porque a falta de conhecimento não é cartão para ir ao céu. Não conhecer a Jesus, nunca ter ouvido falar de Jesus, não é cartão para ir ao céu. As pessoas precisam conhecer a Jesus para herdar o reino dos céus. Precisam. Sem Jesus, as pessoas estão a ir ao inferno. E toda aquela pessoa que você sabe não conhece a Jesus, ela corre grave risco de ir ao inferno. Pregue sobre Jesus. Amém? Ainda que seja boa, comportada, pregue a ela sobre Jesus. Faz a tua parte, amado irmão, e permita que essas pessoas possam ter um encontro genuíno com Deus. De serem salvas verdadeiramente. Amém? Pois a salvação ela vem por meio de Cristo Jesus. Como diz Romanos 10, capítulo 9 e 10, nós cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E quando fazemos isso, somos salvos. Permita que outras pessoas elas possam crer e possam confessar a Jesus para a sua salvação. O céu conta contigo. O céu conta contigo. O céu conta contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.